Vamos falar do presidente Michel Temer, porque hoje, viu, Vera, Andreas e Madu, o presidente Temer visitou a primeira usina de etanol produzido a partir do milho brasileiro na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Na tentativa de se afastar da crise política, Temer afirmou que está muito animado e com a alma incendiada por causa das políticas que estão sendo implementadas e disse, viu, Vera, que está sendo ousado ao promover as reformas. Acompanhado de vários aliados, o presidente elogiou o Congresso, ressaltando que o Legislativo não é um apêndice do Executivo, Vera Magalhães. Acho que o presidente teve uma boa noite depois de muitas sem sono, Patrick Santos, para acordar nessa animação toda. Tá uma maravilha, né? Fora essas fotos bucólicas dele nos campos de algodão, ao lado do Blairo Maggi ali, né? Colhendo algodão, todo fofo. Bom... Eu acho que ele está, de novo, nessa tentativa de criar uma agenda e de mostrar uma realidade que não é a que a gente vê no dia a dia, que não é a que a gente vê nas pesquisas, que não é a que a gente vê no Congresso, né? Eu acho que está um pouco desconectado da realidade. Da onde vem esse otimismo aí do presidente Marcelo Madureira? Olha, é do mundo que ele está vivendo aí, como a Vera mostrou, é um mundo de Poliana, um mundo... É o mundo do pessoal de Brasília, que, não, como já falei, está de costas para o Brasil, está de costas para a realidade brasileira. Né? Vive numa ilha de fantasia, se refugiam, inclusive, né, em lugares distantes da população, aí, como está vendo nessa foto realmente maravilhosa, né, no meio desse algodoal, ele e o Blairo Maggi, né? Fingindo de trabalhadores braçais, de boia fria e tal. Aliás, esse assunto me lembrou, né, que graças ao lulopetismo, né, aliado inclusive com o PMDB, destruíram o programa brasileiro do álcool. O Brasil era ponta, líder mundial em tecnologia de álcool anidro para álcool combustível, né, à frente dos Estados Unidos. É uma alternativa ótima para a nossa matriz energética. A mamona também, né? Lembra que o Lula falava que o Brasil ia ser um país árabe vegetal, aquela história toda, e depois se deixou encantar pela Petrobras, né? Sabemos hoje por quê. Né, para você ver como a política é errática no Brasil, como é difícil você fazer planejamento, fazer negócio no Brasil, fazer desenvolvimento no Brasil, porque o governo ele age ao sabor dos seus interesses, né? Ele dane-se os interesses da nação, os interesses de Estado. E hoje o Brasil ficou para trás do programa de álcool vegetal, né? Vários países nos superaram, inclusive utilizando a nossa tecnologia. E é de se lamentar. E agora é essa história, né, do auto-engano, né? No Brasil, a gente vive do auto-engano. Então, por que o presidente da República não ser o campeão brasileiro de auto-engano, né, de fingimento? Nenhuma surpresa sobre isso. Vai, Andreasa. Esse negócio de alma incendiada é uma imagem difícil, de construção difícil. Não, tô até agora tentando fazer uma leitura, né? Não, imaginar e fazer uma leitura disso, do significado disso. Ainda não consegui, de repente na segunda-feira, no programa de segunda-feira, eu tenho alguma reflexão a esse respeito. Eu considero esse tipo de auto-atribuição vulgar, né? Um presidente da República que se diz ousado, eu sou ousado, não é, né? Não é um adjetivo que seja aplicável ao Michel Temer, sem querer desaboná-lo, pessoal, mas assim, ousado o Michel Temer não é. Isso não impede que, apesar de tudo, em boa parte, pelo esgotamento de um ciclo depressivo, né, recessivo, digamos assim, que a economia brasileira, e certamente com colaboração maior ou menor, cada um vai dizer, do seu governo, da sua gestão econômica, dos economistas que estão à frente da fazenda, do planejamento, de fato, a economia brasileira dá alguns bons sinais. Um deles, a gente não pode esquecer, é a inflação. A inflação agora está num nível realmente excepcional. A taxa de juros tem caído.
os índices de geração de emprego ainda são modestos, mas são constantes. Então também não dá para dizer que o governo está parado em termos econômicos. O Brasil avança mesmo sem ter um presidente ousado. É isso. Ele avança porque eu acho que já andou tudo que tinha que andar para trás, né? Uma coisa meio inercial. É isso, é o fim de um ciclo, né? É um fim de um ciclo. Uma provocação. Essa inflação baixa é retrato da economia quase paralisada, André. Essa que, infelizmente, é a verdade. E outra coisa, Vera, você não acha que também está cada vez mais claro para ele que a tendência é que ele fique mesmo até 2018? Porque a segunda denúncia do Janot deve vir enfraquecida. Se você tem alguma novidade sobre isso? Pois é, a gente não discutiu aqui ontem porque foi depois do programa, mas o ministro Edson Fachin recusou aquela tentativa de incluir o Temer no quadrilhão do PMDB. Que eu tinha dito aqui que a tendência era essa, porque os fatos eram anteriores ao mandato. Tinha ali uma clara forçação de barra do Janot nesse pedido e não ia passar. No entanto, ele disse que ele pode sim formular outras questões, outras denúncias do Temer se tiver fatos concernentes a esse mandato. Então, até o Fachin está ali, né, com a pipoca na mão, esperando para ver se o Janot vai apresentar essa outra denúncia ou não. Me parece que o Janot está enrolando, ele não tem substância, ele não tem material para apresentar essa denúncia. Em relação ao caso do próprio Janot, a gente também precisa informar que o Fachin pediu informações a ele para dizer se aceita ou não a suspeição arguída pelo Temer contra ele. Ele deve negar, deve indeferir, dizer que não é cabível. Então eu acho que o Temer também, assim como nós, tem essa impressão de que ele vai ficando. Né? Não é capaz de incendiar o país, como diria o Lula. Se ele diz que está com a alma inflamada, é bom para ele que ele esteja sentindo esse fogo interior, mas ninguém está sentindo esse calor emanando dele, não. Só uma coisa morna ali, quase gelada. Marcelo Madureira. Eu não consigo ver outro quadro, infelizmente, que não essa ideia infeliz que uma parte do empresariado, as forças, a maioria dos políticos, né, apostou nessa ideia do governo Temer se arrastar. No campo político, a que preço? Né? O preço das bocas abertas dos nossos deputados, senadores, né? Até o final, até 2018. Né? Cada vez vão apresentar mais faturas para serem cobradas. É aquela velha história que eu falei do viciado e do traficante. Né? O preço da droga vai aumentando, né, à medida que vai aumentando também a dependência do viciado. Esse é o jogo. E esse assim que será. Esse momento porque milfano... E eu não sei se o Brasil aguenta de ter isso. Esse momento porque milfano do Temer está sendo acompanhado pelos ministros, tá? Além do Blairo Maggi, que foi ciceronear o Temer lá em Lucas do Rio Verde, onde ele próprio, Blairo Maggi, é uma espécie de rei da soja lá, os outros ministros foram ao Twitter para enaltecer o momento maravilhoso do governo. Eliseu Padilha falou da queda dos juros, o Brasil está no rumo certo, o governo e o Brasil não param. Moreira Franco dizendo que o Brasil vai gerar milhões de oportunidades. Tanta animação septuagenária no governo está me causando espécie, Marcelo Madureira. O que será que distribuíram no lanche lá no Planalto? Bom, desses caras eu entendo, eles estão tratando da própria sobrevivência. O que eu não entendo, por exemplo, Vera, é o ex-ministro Maílson da Nóbrega, em artigos e tal, um cara que eu tenho na mais alta consideração, eu acho que, inclusive como economista e tal, mas aí você vê a falta de visão dos nossos homens públicos, né? Achando que a melhor solução realmente para a conjuntura é o governo Temer se arrastar, né, se arrastando essas correntes até 2018. Aí eu repito, né, a importância do artigo do Gabeira de hoje, que é justamente ao contrário. Talvez nessas ocasiões é que o mais importante é você operar mudanças radicais, mudanças fortes, sistêmicas. Para isso tem que ter coragem, né? Talvez o que falte realmente, eu acho que o empreendedor brasileiro, né, os nossos grandes empresários, eles não são empreendedores, são empresários, mas não são empreendedores, porque o empreendedor de verdade, ele tem coragem, ele tem ousadia. Os nossos empresários,
Eles vivem, na verdade, na aba do poder público, na aba dos investimentos públicos, na aba das empresas públicas, né? E para eles isso é muito bom. Isso é mediocridade, é total mediocridade e falta de visão política, né? É não ser estadista. Eu esperava mais do Maílson da Nóbrega. Vai lá, Andreasa, para a gente fazer a nossa primeira parada aqui no 3 em 1. Minha gente, é o seguinte, como nós temos falado aqui, os fatos parecem comprovar, o governo Temer chegará ao seu fim em 2018. O Temer não será apeado do poder. O Janot já gastou as suas flechas. O Janot hoje é o ex-Janot, como eu o tenho chamado. Então, eu não li o artigo do Maílson da Nóbrega, mas considerando o fato de que o Temer, essa é a minha avaliação, evidentemente, o Temer concluirá o seu mandato em 2018, a gente tem duas opções. Ou ele jiboia, né? Como, aliás, é o mais provável, ou alguma coisa acontece em termos de reforma e de avanço econômico. É a torcida que a gente tem que fazer dentro da realidade. Qual é a minha? Para que alguma coisa aconteça, para que as reformas prosperem, para que a da Previdência ande, para que os indicadores econômicos melhoram. É essa, porque o Temer não vai cair, minha gente. Não vai cair.